É uma dor que aperta, não é? A sensação de que o ninho está vazio. Mas o pior, a sensação de que o fio invisível que ligava o seu coração ao coração do seu filho adulto foi esticado demais, quase se rompendo. Você olha para trás, para todos os sacrifícios, todas as noites mal dormidas, e se pergunta no silêncio da sua casa: onde foi que eu errei? Por que ele ou ela, que era a minha sombra, se afastou tanto? Essa pergunta é um peso esmagador que consome a paz e faz a gente revisitar cada memória com o filtro da culpa. A dor do distanciamento de um filho adulto é uma das mais profundas que um pai ou uma mãe pode experimentar, e é fundamental que a gente valide esse sentimento antes de qualquer coisa. Hoje, eu não vou te dar clichês vazios, nem vou te dizer que é apenas uma fase passageira. Eu vou te entregar uma verdade profunda, uma lente nova, que tira o foco da culpa e o coloca na responsabilidade pela mudança que está ao seu alcance. É uma verdade que, quando compreendida de verdade por pais com a nossa experiência e maturidade, transforma a dor do afastamento no primeiro passo para uma reconexão autêntica, respeitosa e, finalmente, adulta. Prepare-se para olhar o espelho da sua relação de uma maneira que você talvez nunca tenha olhado antes, pois a chave está em mudar a dança e não forçar o seu parceiro a voltar ao compasso antigo. Nós, pais maduros, na casa dos 50, 60 anos ou mais, carregamos uma bagagem de expectativas formadas em uma outra época. Crescemos numa cultura onde a família era o centro rígido e o respeito era frequentemente confundido com obediência hierárquica e submissão de vontades. Vemos o afastamento do filho adulto, muitas vezes, não apenas como uma escolha dele de buscar espaço, mas como um como educadores, como uma rejeição direta ao nosso amor e ao nosso legado. E é exatamente nesse ponto, nessa interpretação pessoal e dolorosa, que mora o sofrimento que nos imobiliza. A dinâmica familiar mudou radicalmente nas últimas décadas, mas a nossa mentalidade, muitas vezes, não acompanhou essa velocidade e essa exigência de flexibilidade. O mundo de hoje exige do filho adulto uma renegociação constante da sua identidade e uma busca por autenticidade que, para ser completa, demanda uma fronteira clara e nítida com os pais. Sentir essa distância é natural e profundamente humano, mas se fixar na dor da rejeição e na vitimização impede a ação transformadora. A solidão do silêncio no telefone é ensurdecedora, mas ela serve a um propósito inconsciente de proteção para quem a impõe. A grande verdade que muda tudo, a revelação psicológica que precisamos abraçar é esta: o afastamento do seu filho adulto é, em grande parte, um processo psicológico essencial e, paradoxalmente, chamado. Não é fundamentalmente uma rejeição como pessoa, mas sim um esforço desesperado, às vezes desajeitado, de estabelecer uma identidade separada do sistema familiar. Pense na árvore e no galho. Para o galho crescer forte, ele precisa de espaço para buscar o próprio sol e o próprio caminho. Se o galho sente que, ao crescer e se tornar forte, ele ameaça a própria árvore, ou se ele percebe que o seu crescimento é constantemente podado, ele se afasta bruscamente, buscando a sua própria sustentação longe do tronco principal. Este afastamento é a manifestação visível de uma dificuldade invisível, o alto grau de emaranhamento na família. O emaranhamento acontece quando os limites entre os membros são fluidos ou inexistentes, onde as emoções, as decisões e os problemas de um são sentidos e gerenciados por todos. Em famílias com alto emaranhamento, o filho adulto, para conseguir respirar, tomar decisões sem culpa e definir quem ele é de verdade, separado das expectativas parentais, encontra no corte ou na diminuição drástica do contato o único caminho viável para estabelecer essa fronteira. Ele precisa provar para si mesmo e para você que as decisões dele, na carreira, nos relacionamentos, no estilo de vida, são dele, não extensões das suas ou validações do seu projeto parental. O problema central é que muitas vezes nós, os pais, projetamos nossas ansiadas ou nossos sonhos não realizados na vida dos filhos. A felicidade e o sucesso deles se tornam inconscientemente a prova irrefutável do nosso sucesso parental e do sentido da nossa vida. Essa pressão invisível, esse fardo de ter que ser feliz e bem-sucedido para validar a vida do pai ou da mãe, é o que mais sufoca e empurra o filho para longe.
O afastamento se torna então uma defesa, uma fronteira estabelecida tardiamente, um grito por ar e por reconhecimento da sua individualidade plena. Vamos aprofundar um pouco mais na teoria dos sistemas familiares. O emaranhamento não é, repito, um ato de maldade ou negligência. Ele é, na maioria das vezes, o resultado de um amor excessivamente zeloso, que não permite que o filho desenvolva a própria capacidade de tolerar frustração, de falhar sem intervenção imediata ou de tomar decisões impopulares na família. Quando o filho atinge a vida adulta e começa a tomar decisões que não se alinham com o roteiro familiar estabelecido, seja ele em termos financeiros, de fé ou de moradia, a reação parental de crítica, desapontamento velado ou, pior ainda, o famoso "depois de tudo que eu fiz por você", é lida pelo filho como uma punição direta. Essa punição por ser autêntico e por buscar o próprio caminho é o catalisador mais potente do distanciamento. O filho sente que, para ser amado, ele precisa ser a versão que os pais querem, e essa é uma troca que o adulto simplesmente não pode mais fazer sem comprometer a sua saúde mental e a sua autoestima. A dinâmica se torna um círculo vicioso e destrutivo. O pai critica ou se vitimiza, o filho se afasta para se proteger e ganhar espaço, o pai sente mais rejeição e tenta se aproximar com mais pressão, e o filho, sentindo-se sufocado novamente, se afasta ainda mais, solidificando a distância. Quebrar esse ciclo exige uma intervenção corajosa e consciente na parte da dança. Estudos recentes sobre o fenômeno do filial estrangement, especialmente em culturas ocidentais e altamente conectadas, mostram um aumento significativo e doloroso. Uma pesquisa detalhada da Universidade de Cornell, por exemplo, indica que a causa mais citada pelos filhos adultos para o distanciamento não é um evento traumático único e isolado, mas sim um padrão contínuo de crítica não solicitada, controle disfarçado de conselho ou expectativas não realistas impostas ao longo de décadas. A maioria dos filhos adultos que se afastam relata sentir que, ao interagir com os pais, precisam colocar uma máscara e esconder quem realmente são, a fim de evitar o conflito ou o julgamento. A necessidade de autenticidade nesse momento da vida supera a necessidade de proximidade inautêntica. O dado mais crucial e que deve servir de alerta é que, em mais de 70% dos casos analisados nessas pesquisas, os pais não estavam da intensidade e da frequência do impacto negativo de suas atitudes. A percepção do problema, portanto, é radicalmente diferente para cada parte da relação. O que para o pai é preocupação, para o filho é controle. O que para o pai é amor, para o filho é opressão. A sua intenção não é o que define o impacto que define o impacto é a experiência do outro. Falando em dados e em psicologia do desenvolvimento, é importante notar como a fase da vida dos pais se encaixa nesse quadro. O desafio central da meia-idade para o pai ou mãe é o conflito de deixar um legado, nutrir a próxima geração, servir ao mundo, a sentir-se inútil, preso, sem propósito. Se o pai ou mãe não encontra propósito fora do papel parental direto, em um hobby, um trabalho, um serviço comunitário, um projeto pessoal, ele pode inadvertidamente transferir a pressão de sua própria realização e sentido de vida para os filhos adultos. O afastamento do filho, nesse sentido, pode ser o sinal claro de que a sua própria generatividade, a sua busca por significado, precisa urgentemente ser redirecionada para um novo campo da sua vida, fora da esfera de gerenciamento do filho. Isso é profundamente libertador, pois tira a pressão da relação e a coloca onde deve estar, no seu próprio crescimento pessoal e na sua expansão de propósito. Você precisa de uma vida que seja tão rica e satisfatória que a ausência do seu filho não seja o colapso do seu mundo, mas apenas uma parte, ainda que dolorosa, do ciclo natural da vida. Pensemos no caso de Maria, 62 anos, uma mãe dedicada. Seu filho, João, 35, se mudou para outra cidade há 5 anos, e as ligações e visitas se tornaram cada vez mais raras e curtas. Maria sofria profundamente, culpando-se e vitimizando-se. Ela dizia para as amigas: "Eu só quero ajudá-lo e garantir que ele esteja bem, porque ele me afasta tanto." A verdade por trás do afastamento de João era sutil, mas constante. Cada ligação de Maria começava ou terminava com a fiscalização.
Você conseguiu aquele aumento? Você tem certeza de que está economizando o suficiente? E a sua esposa está cuidando bem da alimentação e da casa? João sentia que Maria não o via como um homem adulto e capaz, mas sim como um projeto dela que precisava ser constantemente auditada e corrigida. Ele passava a evitar o contato, porque para ele a ligação não era uma conexão de afeto, mas uma sessão de avaliação. O ponto de virada aconteceu quando Maria, após muita terapia, mudou o foco. Ela parou de dar conselhos não solicitados e começou a fazer perguntas genuínas sobre as de João, música e história, e não sobre as dele, trabalho e finanças. O ápice da mudança foi quando Maria finalmente teve a coragem de dizer, em uma conversa breve, «Filho, eu sinto sua falta, e eu percebi que a minha maneira de demonstrar amor era controladora. Eu confio plenamente nas suas decisões, mesmo que eu não as entenda. Eu te amo. Apenas me conte o que te faz feliz, sem precisar me provar nada». A frequência das ligações aumentou de forma constante depois disso. O afastamento de João não era sobre Maria, era sobre a que ele não sentia que tinha na presença dela. O que Maria fez foi praticar um no resultado da vida do filho. Ela parou de atrelar sua própria autoestima à performance, sucesso ou estilo de vida de João. Ela entendeu que o amor adulto não exige mais a função do filho, mas sim a função de aliado. Ela se tornou a pessoa que está lá para ouvir o filho, para validar as suas emoções e para apoiar as suas escolhas, sem a obrigação de consertar ou de dar a última palavra. Isso é um salto quântico na maturidade parental. A perspectiva transformadora que você deve adotar é aceitar que seu papel como pai ou mãe não terminou, mas irreversivelmente. Você não é mais o CEO, o diretor executivo da vida do seu filho. Você tem a sabedoria acumulada, a experiência e merece todo o respeito, mas você não tem mais o poder da decisão operacional ou o direito de intervir. O amor adulto não é sobre dinheiro, soluções, conselhos, mas sobre permitir que o filho escolha, erre, caia e aprenda com as próprias cicatrizes. O afastamento, por mais que doa, é um convite poderoso e doloroso para você se aposentar do cargo de salvador, de controlador ou de fiscal e assumir o de aliado incondicional. Seu filho adulto não precisa mais de ordens, de palpites ou de lições. Ele precisa de validação, de aceitação e de respeito. A grande verdade é que, quando você para de tentar puxá-lo para perto através da culpa, da manipulação velada ou do conselho não solicitado, e começa a empurrá-lo gentilmente para a própria vida através do respeito e da confiança explícita, a tendência é que ele se sinta seguro e livre o suficiente para... A distância diminui drasticamente quando a pressão de ter que ser alguém que ele não é desaparece. O que sustenta essa nova perspectiva é a construção de uma vida própria rica, satisfatória e multifacetada. Se o seu único foco de propósito e fonte de felicidade é a vida do seu filho, o afastamento dele, mesmo que seja um processo saudável de diferenciação para ele, será devastador para você. Se, no entanto, você investe em seus próprios sonhos, em seus relacionamentos sociais, em sua saúde física e mental e em seu propósito fora da família nuclear, a relação com o filho se torna um êxito e uma alegria, e não o antropômono da sua existência. O filho adulto percebe isso, mesmo que inconscientemente. Ele não sente a pressão de ter que preencher um vazio existencial na vida dos pais. Ele sente a liberdade de se aproximar de uma pessoa interessante, realizada e feliz consigo mesma, e não de alguém que precisa ser consolado, gerenciado ou que está emocionalmente dependente da sua presença. A atração pela proximidade é infinitamente maior quando o pai ou mãe demonstra amor e uma vida que vale a pena ser vivida por conta própria. Agora vamos às estratégias práticas e aplicáveis, as ações concretas que você pode começar a implementar hoje para mudar a sua parte da dança e pavimentar o caminho para a reconexão. Primeira estratégia: mude a sua comunicação radicalmente e para sempre. Pare de dar conselhos não solicitados, pare de usar a palavra «você deveria» e pare de contar a ele como resolver o problema dele. Substitua o julgamento e o conselho pela empatia. Em vez de «você deveria procurar outro emprego», diga «como você está se sentindo sobre essa situação? Isso parece realmente difícil». E, crucialmente, ouça a resposta dele com um silêncio prolongado, sem planejar a sua intervenção imediata. A escuta ativa, neste contexto adulto, é uma arte radical que desarma a armadura do distanciamento. Se ele quiser um conselho, ele pedirá. Confie que ele pedirá. Segunda estratégia: a confissão da vulnerabilidade.
Se você tem a consciência de que cometeu erros, que foi controlador ou crítico, uma confissão honesta sem exigir nada em troca pode ser profundamente curativa e libertadora. Mas atenção, essa confissão deve ser pura. Eu percebi, ao refletir, que ao tentar te ajudar e te proteger, eu posso ter parecido controlador e invasivo. Eu sinto muito de verdade por qualquer dor ou ressentimento que isso tenha causado. Estou aprendendo a ser o pai/mãe adulto que você precisa. É fundamental que esta confissão não seja seguida de uma frase com mas ou então, agora você precisa me ligar mais. Deve ser uma oferta de paz, um reconhecimento da sua falibilidade. Ponto final. Terceira estratégia: curiosidade genuína sobre a pessoa, não o papel. Transforme suas conversas de um interrogatório sobre obrigações e tarefas. O que você está fazendo? Já pagou aquela conta? Por que não ligou? Para algo mais. Não pergunte sobre trabalho ou obrigações. Pergunte sobre as paixões dele, o que ele está aprendendo, os livros que ele lê, o filme que ele viu, a música que ele ouve. Invista tempo para encontrar a que ele se tornou, não o papel de filho que ele desempenha. Isso reconecta.